O Congresso Inimigo do Povo acaba de se vingar do presidente Lula e derruba uma medida provisória que aumentaria a cobrança de imposto para os super ricos e prejudica assim a maior parte da população brasileira que depende do governo. Porque agora, a partir de agora, com essa derrubada dessa medida provisória, o governo, para não fechar as contas públicas no vermelho, terá que congelar parte do orçamento que mais atende às classes sociais mais necessitadas. Por 251 votos a favor contra 193 votos contrários, a Câmara dos Deputados decidiu tirar da pauta a votação dessa medida provisória. E como o prazo para aprovação dessa medida provisória era somente até hoje, ela caducará e perderá o seu efeito. Na prática, essa medida provisória ela aumentava a alíquota do IOF para os bilionários, os bancos e as bets. Ou seja, eles não querem que os bilionários paguem mais imposto, eles não querem que os bancos, donos dos bancos, paguem mais impostos e nem querem que as bets, que ganham rios de dinheiro em custa da desgraça alheia, paguem mais imposto. Já estava tudo certo para ser votado hoje, mas a articulação partiu do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que deixa o estado à míngua, não cuida da saúde, não cuida da segurança do seu estado, para tá ligando para deputados em Brasília para boicotar essa votação, assim como também teve a articulação do Ciro Nogueira, senador, que é o presidente do PP, o partido da propina, e do presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Tanto o Ciro Nogueira quanto o Antônio Rueda, todos dois estão sendo investigados por suposto vínculo com o crime organizado. E é por isso o desespero desses nomes para tentar vencer o Lula nas eleições do ano que vem, que eles estão jogando baixo, jogando sujo mesmo, porque eles sabem que se o governo Lula for reeleito, a Polícia Federal continuará tendo liberdade e autonomia para investigar todos, seja quem for, doa a quem doer. O presidente Lula lamentou essa decisão dessa parte dos deputados, tá? Classificou isso como pobreza de espírito. Dizem que esses deputados não estavam votando contra o governo Lula, não. Eles estavam votando era contra os interesses da maior parte do povo brasileiro. E olha só, quais são os partidos que votaram para caducar essa MP? Todos esses de verde foram os que votaram para caducar e os de vermelho foram os que votaram contra que esse processo fosse tirado de pauta, tá? Ó, Novo, PSDB, PL, Progressista, Solidariedade, União Brasil, Republicano, PRD, Cidadania, PSD, MDB, Avante e Podemos. Todos esses partidos tiveram praticamente maioria dos seus deputados votando a favor da derrubada dessa MP. Ou seja, você está terminantemente proibido de votar em qualquer político de todos esses partidos no ano que vem. Já os partidos da esquerda, como o PSB, o PDT, o PSOL, o PT, PCdoB, PV e Rede, a maioria deles votaram a favor de que essa medida provisória fosse votada ainda hoje para que ela não caducasse. O presidente Lula falou também que esses deputados do Centrão, da direita e da extrema-direita que estão votando para prejudicar o presidente Lula, eles estão prejudicando só o povo. Eles não estão prejudicando o Lula, porque quanto mais esse povo, esses deputados votam para prejudicar o Lula, mais a popularidade deles cai, porque o povo hoje em dia tem acesso à informação, o povo não é mais manipulado, o povo não é mais bobo como já foi um dia. Por isso a necessidade que você que está me assistindo não esqueça de enviar esse vídeo para o máximo número de pessoas possíveis, porque as pessoas precisam saber que nós temos hoje somente a esquerda defendendo os interesses do povo. E o governo Lula já está estudando maneiras de retaliar esses deputados que votaram para caducar essa medida provisória, e uma das medidas que o governo está analisando é simplesmente barrar, suspender o envio de emendas para esses deputados. São 10 bilhões em emendas que o líder do governo no Senado ameaçou que poderão ser bloqueados. O desespero desse povo, minha gente, é porque a aprovação do Lula, ó, só sobe. Essa linhazinha aqui azul é a aprovação dele subindo e a linha vermelha é a aprovação dele caindo, tá? Pesquisa hoje divulgada pela Quest mostra que a aprovação do Lula está em 48% e a reprovação está em 49%, ou seja, empate técnico. O desespero é também porque a isenção do imposto de renda aprovado na Câmara, ela simplesmente furou a bolha e fez com que 4 de cada 5 pessoas entrevistadas aprovassem essa medida tomada pelo governo de isentar para quem ganha até 5 mil reais, furando a bolha e conquistando até a simpatia de bolsonaristas. Assim também como essa mesma pesquisa divulgou que
49% acreditam que o Lula saiu fortalecido desse embate com Donald Trump e somente 27% acharam que ele saiu enfraquecido. E essa mesma pesquisa mostra que 52% dos entrevistados consideram justas as penas aplicadas ao Bolsonaro e a todos que tentaram dar um golpe. E só 37% avalia que as penas foram muito altas. Só mais duas notícias rapidinhas para finalizar esse tema do Congresso Inimigo do Povo. Hoje, o União Brasil e o Partido Progressista afastaram os ministros do Turismo e o ministro dos Esportes de todas as funções que eles tinham em seus respectivos partidos. E ambos poderão ser expulsos em breve por esses respectivos partidos, porque eles se recusam a deixar os seus cargos no governo Lula. E por fim, o deputado delegado Marcelo Freitas, ele votou hoje para arquivar o processo de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá no exterior, lá nos Estados Unidos, tentando tramar contra a nossa soberania, apoiando e incentivando os Estados Unidos a colocar mais tarifas sobre nós. Adivinha o partido dele? União Brasil, do mesmo partido que hoje votou em peso para derrubar essa medida provisória.